Queremos novamente dar as boas-vindas a todos que estão aqui, a todos aqueles que já estão conectados também, participando conosco desta manhã de aprendizado e de estudo da palavra. Como bem os irmãos sabem, as manhãs de domingo são manhãs agora reservadas para o estudo expositivo do livro de Apocalipse, uma série de estudos chamado A Beleza do Fim. Nós não temos nenhuma intenção de correr com a exposição desse livro riquíssimo. Por isso, hoje nós vamos ainda continuar na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Na semana passada nós discorremos do verso 1 ao verso 4. Hoje nós vamos continuar do verso 5 ao verso 7. E se assim o Senhor nos permitir, concluiremos esta primeira unidade, essa primeira carta, essa primeira mensagem daquele que transita entre os 7 candeeiros de ouro para a sua igreja espalhada ao redor da terra em todos os tempos. Só lembrando, você que está nos acompanhando, ou você que está aqui, que todos esses estudos estão registrados no nosso canal do YouTube, com exceção da primeira aula, que foram os elementos hermenêuticos introdutórios. Todas as outras estão à sua disposição a partir do capítulo 1, verso 1. Nós queremos que no final de tudo isso aqui, não sabemos quando iremos terminar, você tenha à sua disposição uma exposição completa de um livro da Bíblia para você de vez em quando voltar e assistir algumas mensagens ou indicar para alguém, assim como você tem em suas mãos o resumo das lições. São material nosso, autoral, fruto das pesquisas que temos feito para estudar Apocalipse, que serve para você também estudar e acompanhar aquilo que temos dito. Bem, irmãos, o que fizemos até aqui? Estamos diante da primeira grande carta. O capítulo 1 termina com o imperativo, no verso 19, daquele que é o sacerdote que transita entre as suas igrejas, os 7 candeeiros de ouro, ele que se revela como sacerdote, juiz e rei, no capítulo 1, dá uma ordem para que João escreva uma mensagem às 7 cartas que estão naquela região da Ásia. Entendemos que a escolha pelas 7 igrejas não apenas é geográfica, mas ela é espiritual, tendo em vista que as 7 igrejas representam a igreja de Cristo espalhada na história e no mundo ao longo da sua ressurreição até a sua segunda volta. Na aula passada, nós caminhamos dos versos 1 até o verso 4, onde nós aprendemos como que a mensagem daquela igreja tinha um teor de juízo, de elogio, de cobrança e de observação. Só para os irmãos refrescarem um pouco a lembrança, verso 1, a importância do papel do mensageiro, como que o anjo da igreja tem uma responsabilidade em ser fiel à mensagem, fiel à palavra e fiel ao seu Senhor. Verso 1, ainda aprendemos a responsabilidade da igreja em ouvir esta mensagem e responder a essa mensagem. Porque essa mensagem, verso 1, vem de Deus e não de homens. É aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aprendemos no verso 2 a forte e até mesmo pesada expressão: conheço as tuas obras. E olhando para essa expressão, nós fomos chamados a uma posição de repensar quem nós somos em Cristo, porque Ele conhece as nossas obras. No caso dessa igreja, Cristo conhecia como aqueles irmãos eram fiéis à sã doutrina e como eles estavam suportando tensões e perseguições por serem fiéis ao Evangelho. Quais eram as perseguições aqui? Verso 2, homens maus, falsos mestres, que se declaravam apóstolos, mas que o próprio Cristo fala, são mentirosos. Em outro texto, nós vamos aprender na próxima carta, a carta à igreja de Esmirna, na semana que vem, que eles são chamados de sinagogas do diabo. São homens que são pequenos templos de adoração ao diabo. Então nós vamos perceber que o elogio de Cristo para a conduta daquela igreja era por causa da sã doutrina, por eles serem fiéis ao Evangelho. Verso 3,
a carta reforça o que aquela igreja suportava por causa da sã doutrina. Eu expliquei um pouco sobre isso, só que agora o verso 4 muda o teor. Repentinamente, a carta sofre agora uma mudança de tom e ela passa a ser uma exortação. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E nós apresentamos na semana passada o que significava esse primeiro amor ser perdido. Não era que aqueles irmãos tinham se desviado, não era que aqueles irmãos cederam o púlpito para uma doutrina errada, mas simplesmente eles perderam o fervor, perderam a paixão pela palavra, perderam o desejo de levar esta mensagem aos perdidos ao seu redor. A carta continua agora no versículo 5. Vamos ler novamente para que você lembre do que está escrito aqui e faremos a exposição, se assim o Senhor nos permitir, desses 3 versículos que tem muito a nos dizer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, olha que bênção, obrigado, Gracinha. Obrigado. Estou oprimido aqui com esse microfone. Meus irmãos, os versos 4 e 5 fazem parte da mesma sentença, a sentença de exortação, que tem a ver com o lugar que aquela igreja abandonou desde o seu princípio. Refrescando a sua memória, a igreja de Éfeso existe há no mínimo 40 anos quando essa carta é escrita. Uma segunda ou terceira geração de cristãos fazem parte desta igreja e é sobre esta geração que a condenação ou a exortação vem. O versículo 4 e 5 mostra que a igreja perdeu a paixão pela mensagem. Perdeu a paixão por falar daquilo que incendeia o seu coração. Perdeu a paixão por falar daquilo que alivia o fardo pesado do seu pecado. E perdeu a alegria de contar às pessoas o que Cristo fez na sua vida. Irmãos, e os paralelos são inevitáveis aqui, quando nós pensamos que muitos de nós, hoje, estamos inseridos nessa carta. Parece que muitos crentes desta última geração, ou desta geração que mal conhece o Evangelho, a geração da experiência, a geração da emotividade gospel, ou da emoção espiritual, não consegue mais expressar com clareza, através de palavras, através de uma vida prática, aquilo que o Evangelho fez em seu coração. A igreja de Éfeso, como disse na semana passada, era uma igreja afiada na sã doutrina. Era uma igreja que o púlpito era espaço para ensinar o que é bíblico. Não havia espaço para modinhas, não havia espaço para uma nova unção, para um novo mover, para uma nova visão. Essas coisas não tinham espaço em Éfeso. Eles gostavam da Escritura, gostavam de uma boa pregação, uma pregação expositiva, uma pregação que explicasse o que o texto estava dizendo. E se eles aprenderam mesmo com Paulo, eles gostavam de pensar a doutrina mais de uma vez. Um detalhe importante é que a metodologia pedagógica de Paulo era uma metodologia por repetição. Paulo gostava de ensinar as mesmas coisas durante muito tempo. Paulo gostava de explicar as mesmas coisas para o mesmo grupo, para que aquele grupo entendesse realmente o que a Bíblia estava dizendo. Se Éfeso foi, como dissemos, começada por Paulo, depois assumida por Timóteo e agora por João, logo depois eu vou contar aqui, acho que eu falei sobre o bispo Policarpo, não lembro se eu falei, o Policarpo é da outra carta, perdão. Se ela foi essa igreja doutrinada na palavra, aqueles irmãos não tinham problema com a Escritura. Eles não tinham problema com o texto bíblico, eles conseguiam ouvir uma coisa, olha, isso aí não está bem correto não.
Eles ouviam uma mensagem na rádio, eles ouviam uma pregação de alguém, liam um livro e olha, peraí, isso aqui não está muito de acordo com a Escritura. Entretanto, tamanha intelectualidade estava diretamente proporcional a uma frieza espiritual para com os perdidos. Parece que para eles, o Evangelho havia se tornado apenas um reduto de intelectualidade teológica, um reduto de aprendizado filosófico cristão. Parece que a igreja e o reunir-se em comunidade se tornou para eles um lugar onde eles consumiam informação, consumiam conteúdo, aquilo dava a eles uma falsa sensação de maturidade. Eu conheço a Bíblia, por isso eu sou maduro. Entretanto, a maturidade de Éfeso estava sendo medida da porta para fora da igreja, quando esses irmãos mostravam não ter paixão pelas pessoas que sofrem as mazelas desse mundo, não apenas mazelas sociais. Não é porque Éfeso não fazia obra social, não é porque aquela igreja não dava um sopão na noite, ou ajudava quem pedia uma esmola na porta, ou distribuía cesta básica. O problema de Éfeso é que ele não olhava para o perdido, não olhava para o necessitado com a real necessidade que eles tinham. A carência da glória, da presença de Deus, e não se viam como instrumentos de levar esta bênção para as pessoas. Traduzindo em miúdos, aquela igreja não se importava em evangelizar, aquela igreja não se importava em testemunhar, aquela igreja não se importava em viver o que aprendia aqui do lado de fora da igreja. Era uma igreja nominal. Por isso que o grande erro aqui, o grave erro que a igreja caiu, não era porque eles eram libertinos, ou porque eram depravados. Nós vamos já falar sobre os nicolaítas, se chegarmos lá, e vocês vão entender que esse não era o problema da igreja de Éfeso. Eles não eram devassos, eles não eram carnais, mas eles eram secos, frios, indiferentes. Certamente você já me ouviu dizer que o contrário do amor não é o ódio. E às vezes nós erramos pensando que o contrário de amar é odiar. São duas coisas distintas, duas atividades, duas intenções diferentes. O contrário do amor é a indiferença, é o não se importar. Porque não amando, você não se importa com o sofrimento do outro, e assim você pode não odiar. O problema de Éfeso é que eles eram indiferentes, e por isso não tinham amor no seu coração. Agora observa a lógica da coisa. Somos chamados a aprender de Deus. Um teólogo da Idade Média falava que teologia é conhecer o ser de Deus, e isso se resume em amar. Eu concordo com essa afirmativa desse grande teólogo da Idade Média, porque isso nos leva a pensar na prática ou na praxis que nós desenvolvemos a partir do púlpito. Tudo que você ouve semanalmente dos meus lábios, do pastor Júnior, ou de qualquer outra pessoa que assuma essa postura atrás do púlpito e atrás da palavra, te leva a um movimento, o movimento de amar ao Senhor, amar a palavra, amar os perdidos assim como Ele amou. Por mais que você estude teologia, por mais títulos acadêmicos que você tenha sobre a Escritura, por mais tempo de igreja que você tenha, pelo cargo que você desenvolve na igreja local, se o aprendizado da palavra não te leva a amar Deus, a palavra e o perdido, você não entendeu a chamada do Evangelho. E essa é a grande incoerência de Éfeso. Eles se diziam amar a palavra, eles se diziam amar tanto a palavra que eram zelosos com a sã doutrina. Não aceitavam pregações meia boca, não aceitavam qualquer coisa dita de púlpito, queriam sempre a melhor exposição, queriam sempre a melhor doutrina, queriam sempre a melhor pregação. Mas essa pregação não levava esse povo a amar o perdido. E essa é a grande incoerência, não só de Éfeso, mas da igreja atual. Irmãos, e isso é tão realidade, que nós nunca tivemos uma geração tão indiferente como a nossa geração de cristãos. Nós somos muito mais engajados
em amar as nossas causas pessoais, ambientais, políticas, ideológicas, amamos e vamos às últimas consequências. Mas nós não mostramos o mesmo engajamento para mostrar a verdade ao perdido. E inventamos diversas hermenêuticas erradas para dizer que as nossas causas são causas teológicas e, na verdade, não são. Porque quando pensamos no que é amar a verdade, amar o Evangelho e ao Senhor, como resposta dessa pregação, o meu discurso evangélico vem antes do meu eu político, antes do meu eu ideológico. Eu levo a verdade. E o que estava acontecendo aqui em Éfeso, nos capítulos 4 e 5, é que o Senhor da igreja estava dizendo: lembra-te, verso 5, pois de onde você caiu? Lembra quando foi que a indiferença pelos de fora, pelos perdidos, tomou conta do seu coração? Lembre-se quando o teu primeiro amor, aquele amor que te levava a falar de Cristo toda hora, que te levava a querer expandir o Evangelho, o reino, a partir de você. Lembra de onde isso parou? Você se tornou religioso. Você se tornou tão católico romano quanto aqueles que você condena. Vai na missa, ouve uma pregação, até gosta, canta, participa, se agrada, dá um dízimo, uma oferta, mas sai daquela porta, você guarda a sua religião numa gaveta. Pronto, agora eu sou o advogado, eu sou o policial, eu sou o médico, eu sou o professor. Quando dá domingo de manhã, 8h30, você acorda, deixa eu pegar minha roupa de crente, minha capa espiritual e voltar. E ai do pastor se hoje ele não pregar bem, eu vou chamar a atenção dele. Isso era Éfeso, isso somos nós, crentes que viraram nominais, religiosos, que estão afastados do amor pela verdade. O primeiro amor que é mensurado aqui é aquele que fez com que a partir de um pequeno grupo de convertidos, nós falamos isso semana passada, um pequeno grupo na cidade de Éfeso, Atos capítulo 18 ao 20, fosse uma igreja agora sólida e firme. O primeiro amor que Cristo exorta, que eles abandonaram, é um amor repleto de compaixão pelo perdido. É um amor repleto do mesmo movimento que Cristo teve em Marcos capítulo 9, quando ele olhou aquelas pessoas aflitas, perdidas. Cristo não olhou porque eles eram pobres, Cristo não olhou porque eles eram negros, porque eles eram indígenas, Cristo não olhou porque eles eram uma classe minoritária de trans, LGBTQI+. O texto fala que ele olhou para elas porque elas eram como ovelhas aflitas que não têm pastor. Irmãos, isso nos ensina muito. E às vezes nós olhamos errado para as pessoas. Nós queremos ajudar a pessoa porque ela é pobre, porque ela é doente, porque ela está sofrendo de alguma mazela. E achamos que esse olhar é o Evangelho. E não é, isso é caridade. Olhar como Cristo olhou com compaixão é sabendo que aquela pessoa é pobre, sabendo que aquela pessoa sofre perseguição, mas é olhar para ela como uma ovelha aflita e perdida. O Evangelho vem antes da causa social. O Evangelho vem antes da militância, o Evangelho vem antes da ideologia, porque foi assim que Cristo fez. O texto não diz que ele olhou aquelas pessoas com fome e, coitado, Evangelho é ação social, como diz o pessoal da Missão Integral. Ou, coitado, eles são pretos, vamos criar uma teologia negra para eles. Ou eles são mulheres que gostam de mulheres e que defendem, vamos criar uma teologia feminista, uma teologia gay, uma teologia inclusivista. A Bíblia diz que Cristo olha para aquelas pessoas, elas estão ali cheias de problemas, alguns com fome, doentes, sofrendo nas suas emoções, mas Cristo não dá a esse olhar a prioridade. Ele olha com compaixão, como ovelhas que não tinham pastor. Éfeso era chamada a olhar de volta para as pessoas com esse olhar. Os efésios perderam esse amor. Eles se tornaram uma igreja boa de visitar, porque tinha uma boa pregação, uma boa música, mas não tinha amor, não tinha paixão por aqueles que estavam perecendo e indo para o inferno. Por isso, os versículos 4 e 5 chamam a atenção nossa hoje aqui. Lembra que nós falamos? Apocalipse não é um livro preterista, ele não fala só do passado, e muito menos um livro futurista,
que fala coisas enigmáticas do futuro. Não, Éfeso é para nós hoje. E como é que Éfeso nos ensina? Nós podemos estar iguais a essa igreja. E essa foi o temor do meu coração quando eu preparava esta lição algumas semanas atrás. Nós podemos ter um bom púlpito. E vocês sabem que a igreja do Quatraque investe nisso. Eu falei isso já várias vezes aqui. Não é qualquer igreja que tem um pastor que está fazendo um doutorado em teologia. Não é qualquer igreja que tem um pastor que investe seu tempo e seu dinheiro em literatura, livros, estudos, escritas, aulas, para que ele ofereça o melhor para a sua igreja. Mas às vezes eu temo muito no meu coração. E isso me faz pensar semanalmente sobre o meu ministério. Talvez isso seja um problema para nós. Porque talvez você queira um discurso bem elaborado de um doutor em teologia e não uma mensagem que mude a sua vida de dentro para fora. Isso preocupa o meu coração, porque nós podemos estar iguais a Éfeso, bons de púlpito, bons de palavra. Nós temos em todas as nossas programações, quer seja eu, quer seja o pastor Júnior, homens esmerados em trazer a verdade bíblica. E talvez isso seja o que você busca. O problema é que isso vai te levar para o inferno, com a cabeça cheia de Bíblia, crendo em Deus igual o diabo crê. Lembra? O diabo crê, chega, treme, mas não obedece. E às vezes você está tão buscando o conhecimento pelo próprio conhecimento frio, apenas para entender as verdades, e não para praticar as verdades, que talvez em você ou em mim não tenha nenhum amor. E sabe como é que a gente testa isso, irmãos? Não precisa você me responder, mas eu quero que você pense. Qual foi a última vez que você, ao seu modo, evangelizou alguém? Qual foi a última vez que as pessoas te viram como uma atalaia, como luz, como sal, onde você está? Qual foi a última vez que as pessoas não viram em você o político defensor de Bolsonaro ou do Lula? Qual foi a última vez que as pessoas não viram em você alguém que defende causa A ou causa B, mas defende o evangelho com amor até o final? Você pode estar igual à igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor, está frio, seco, mas está religioso, e ainda briga com aqueles que não vêm, ainda reclama daqueles que não têm a mesma frequência que você, perdido, longe de Deus, indo para o inferno, mas sendo um bom religioso. Os Éfesos, eles são chamados a se lembrar quando isso aconteceu, e eles são chamados a voltar para aquela época, em que toda a província da Ásia conhecia o fervor daqueles irmãos, conhecia o fervor daquela igreja, que falava o tempo inteiro do seu Salvador, que falava o tempo inteiro da salvação. É esse alerta que Cristo faz, e ele diz um detalhe importante: se isso não acontecer, verso 5, parte B, eu vou tirar de vocês o candeeiro. Irmãos, e se você ler, e você não for um bom calvinista, você pensa, está aqui, peguei o pastor. Está vendo como o texto fala que crente perde a salvação? Se ele não for fiel, Deus vai tirar a salvação dele. E aí você vai cair do cavalo, porque o texto não diz que crente perde a salvação, mas diz uma coisa que eu tenho falado insistentemente aqui. Se nós não fizermos o nosso papel, eu oro para que esse templo seja derrubado, vendido, e aqui se construa um grande condomínio e alguém ganhe muito dinheiro alugando apartamentos aqui, do que continuar com um templo que não pratica o amor. O que o texto está dizendo, e isso significa, é que os crentes não perdem a salvação. Não é isso que está sendo dito aqui. Mas, de acordo com Zacarias, capítulo 4, verso 2 e 11, é esse o pano de fundo dessa afirmação. Israel, no Antigo Testamento, era um candeeiro. Ele era a representação da luz de Deus no mundo das trevas. Jerusalém, a cidade no alto do monte, onde as nações iriam para adorar ao Senhor, onde as nações iriam buscar a verdade. Mas, Israel, o candeeiro, Zacarias 4, versos 2 e 11, a testemunha da aliança divina, falhou com a sua missão.
Eu não preciso explicar para você de novo a história de Israel, mas o exílio, as nações dominarem Israel, foi a mão de Deus pesando sobre um povo que não cumpriu o seu papel espiritual. E isso significa o que o versículo 5 está dizendo. A igreja é essa candeia. Eu expliquei isso na semana passada, Marcos 4, 21, ou Lucas 8, 16. Nós também somos essa testemunha de luz em meio às trevas. Somos chamados a iluminar o que está escuro pelo pecado, obscurecido pelas trevas. Mas se nós abandonarmos o primeiro amor, a pregação da palavra para os perdidos, as obras que chamam as pessoas à salvação e mudança de vida, significa que o nosso candeeiro apagou. Significa que nós somos apenas um enfeite na prateleira, que nós não estamos desenvolvendo o que somos chamados para desenvolver, igual Israel no Antigo Testamento. E o que aconteceu com Israel? Israel se dispersou entre os povos. Da nação mais poderosa da época de Salomão, se tornou um povo que nem tem hoje onde habitar. Uma pequena nação que luta pelo seu espaço geográfico e está espalhada ao redor da terra. É dessa mesma forma, olha agora para o versículo 5, que vai acontecer com a igreja de Éfeso. Se eles não voltarem a fazer o que são chamados a fazer, o próprio Senhor da igreja vai resolver a situação. Ele vai mover aquele candeeiro de lugar. Isso significa que ele vai acabar com aquela igreja, não com os crentes, mas ele vai acabar com aquele templo. Ele vai destruir aquele lugar, porque ele não está servindo de nada. O comentarista Hendrickson diz o seguinte: a igreja desafiada de Éfeso a refletir sobre a sua queda, mudar a sua mente para que possa realizar as primeiras obras. A ameaça que se segue, ela foi cumprida. A igreja de Éfeso não existe mais. Este templo que recebeu esta carta, esse lugar de onde foi lida esta mensagem, não existe mais. Foi derrubado, foi destruído. Não existe mais a igreja de Éfeso. Hoje, o próprio lugar está em ruínas e a própria cidade não é mais um polo do evangelho, mas precisa de evangelização. O candeeiro foi tirado de lá. Irmãos, isso é uma coisa que deveria nos preocupar. Se um dia esta igreja parar de fazer as primeiras obras, que ela seja destruída, derrubada, vendida, fechada, que aqui vire um bar, vire um clube, que vire qualquer outra coisa, mas que não vire um lugar para a sua condenação, para que você não venha para cá a vida inteira e dizer: Senhor, no dia do seu chamado, eu te conheço, eu estava nas EBDs do pastor Madison, eu participava dos cultos, eu participava dos departamentos, e você ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, maldito. Éfeso foi chamada a voltar para o seu primeiro amor, para que ela continuasse existindo para o que foi chamada para fazer. Querido, eu não sei como é que você ouve isso, mas eu falo com muito temor, porque não é porque essa igreja está aberta aqui que Cristo tem um compromisso em mantê-la para sempre. Se nós nos desviarmos do propósito, a nossa salvação nós não perdemos, Ele não tira. Mas o templo, Ele fala que pode acabar. E sabe, se daqui a alguns anos não existir mais a Igreja Cristã Evangélica do Quatraque, não culpe o pastor, não culpe a liderança, culpe a você mesmo, que perdeu o seu primeiro amor. E foi por sua causa, por minha causa, por nossa causa, que o candeeiro foi tirado daqui. Porque nós não fizemos o que fomos chamados a fazer. O verso 6 fala de novo num tom de elogio. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. De novo a carta volta a elogiar aquela igreja. Olha, você tem pontos bons e pontos ruins. O ponto bom é que você é firme na sã doutrina, você busca um bom envolvimento com a palavra. O lado ruim é que você virou um religioso nominal, incrédulo, indiferente com as dores desse mundo. Isso é muito grave, a ponto de ter uma ameaça. Mas, de novo, o Cristo
reforça: você tem uma coisa a teu favor. Você e eu, o Senhor, odiamos a mesma coisa. E quem é o alvo do ódio, aqui do versículo 6, são os nicolaítas. Os nicolaítas foram os discípulos de um ex-diácono da igreja primitiva chamado Nicolau, da igreja de Antioquia, lá de Atos capítulo 11. Ele era uma das lideranças daquela igreja, mas Nicolau, ele foi uma liderança que se desviou da verdade. Era aquele diácono que em nada se parece com os diáconos da igreja do Coatraque, mas aquele diácono que queria cargo, queria visibilidade, mas não queria mudança. E aos poucos Nicolau se mostrou quem ele era de fato. Ele era um crente libertino, depravado. E aí esse herege, Nicolau, ele começou a ganhar adeptos que defendiam essa secularização da fé, esse estilo de vida mundano e também uma permissividade além do evangelho, que envolvia impureza sexual e moral entre os crentes. Não é à toa que a carta aos Gálatas fala sobre esse perfil de crente, porque Nicolau foi a mentalidade de um tempo, de uma geração que queria os benefícios da salvação, mas não queria pagar o preço que a salvação exige de transformação moral em nós. Eu preciso fazer esse apontamento aqui, para que você entenda quem são os nicolaítas e como hoje pode ter nicolaítas entre nós aqui. E se eles tiverem, hoje eles vão cair por terra, porque são crentes perigosos, crentes entre aspas, são hereges, danosos à igreja de Cristo. Nós vamos ver nicolaítas na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, nós vamos vê-los sendo denunciados pelos apóstolos. Por quê? Porque os nicolaítas nada mais, nada menos são do que os crentes libertinos. No primeiro século da igreja, existiam dois movimentos. De um lado, os legalistas. Quem eram os legalistas? Eram basicamente os judeus ou os cristãos que se convertiam ao evangelho, mas que achavam que apenas a fé em Cristo não era o suficiente para a salvação. Então eles praticavam obras, e essas obras davam a eles uma segurança de mérito. Deus não pode me condenar. Por quê? Porque eu sou um bom dizimista. Deus jamais terá alguma coisa contra mim. Por quê? Porque eu vou para a igreja todo tempo. Porque eu não bebo cerveja, porque eu não uso calça, porque eu não passo batom, porque eu não corto o meu cabelo, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. E os legalistas, herança dos fariseus, faziam aquilo que a Bíblia não os mandava fazer, mas fazendo mais do que a lei, eles diziam o seguinte: Deus não pode me condenar, porque eu faço mais do que Ele pede. Se Deus fala que eu não posso fazer A, eu não faço A mais B, para no dia do juízo eu falar: Deus, eu fiz mais do que você pediu, então eu mereço o céu. Ou seja, o legalista despreza o preço pago por Cristo pela salvação. Ele acha que a salvação não foi paga completamente, que o sacrifício de Cristo não foi tão sublime a ponto de não deixar nada incompleto na salvação. O legalista acha que ele completa a sua salvação pelas suas atitudes, pelas suas crenças, pela sua movimentação. O legalista é um tipo de crente que faz as coisas que a Bíblia não manda fazer e condena quem não faz. É aquele crente, um exemplo, que é pautado pelos usos e costumes e acha que aquelas coisas são condenatórias em si. Irmão, você come galinha ao molho pardo? Misericórdia, irmão. Irmão, você vai para a praia de biquíni ou de, sei lá, misericórdia. Você joga bola no sábado? Misericórdia. E eu sei que nós da ICEB herdamos um pouco desse legalismo. Uma nova geração tem mudado essa mentalidade legalista dentro da nossa denominação, mas ela ainda aparece aqui ou acolá. Irmão, você tem tatuagem? Coisa do diabo, irmão. Misericórdia. A Bíblia fala para não tatuar. Irmão, você tem 2 brincos na orelha. Meu Deus, é a orelha de Jezabel. É um legalismo. É uma coisa que vai além da Escritura. O problema do legalista, irmãos, é que ele diz o seguinte: Cristo, o teu sacrifício foi bacana, mas você não fez tudo o que tinha que fazer. Eu não posso confiar só na fé. Do outro lado, eram os libertinos.
O nome teológico deles são antinomistas ou antinomianistas, são os dois termos usados na teologia. Eles são contrários ao legalismo. Já que Cristo fez, então está liberado geral. Já que Cristo pagou o preço da salvação, eu vou fazê-la valer a pena. Já que eu sou salvo é por Ele, eu vou fazer Ele ter trabalho por mim. E esses eram os nicolaítas. Se, ao contrário dos legalistas, que achavam que a salvação não era total, os libertinos diziam o seguinte: Ele me deu, eu não pedi, foi Ele que me salvou, Ele que me aguente. E agora você vai ver como eles estão presentes hoje. Venha como estás, Deus é amor, Jesus te ama, e você só precisa acreditar nesse amor. Esse amor não exige mudança de você, venha como estás. O libertino diz o seguinte: Senhor, já que tu me deu e eu não pedi, aguenta agora as consequências, deixa eu mostrar quem eu sou e não atrapalha a minha vida. Se eu sou gay, eu vou continuar sendo gay, mas é você que quer me salvar. Se eu sou um adúltero, se eu sou um promíscuo, eu vou continuar do mesmo jeito. Não toque nessas coisas, eu não te pedi para você me salvar. Irmãos, essa é a geração de crente do vale tudo, do pode tudo, que nós estamos vivendo. Se por um lado os legalistas não podiam fazer nada, eram não faça. Essa nova geração pode tudo. Você pode ter 2 mulheres e ser um diácono da igreja e ser um pastor. Você pode ser pastor e ser envolvido com prostituição internacional, como tivemos um escândalo essa semana de um grande nome da teologia. Você pode ser um crente e continuar tendo teus afetos homoafetivos. Você pode continuar sendo crente e fazendo da sua vida um verdadeiro inferno moral. O libertino é tão ruim quanto o legalista, mas às vezes ele é mais camuflado, porque ele está lá na igreja. Ele é aquele que aceita o evangelho do amor. Não, Jesus é amor. Queridos, de novo eu falo a mesma coisa. Não é evangelização. Jesus te ama. Isso não é evangelizar ninguém, isso não é verdade do evangelho. A verdade do evangelho é: arrependa-se, você é condenado pelo seu pecado e só Cristo pode te salvar. Mas essa salvação, ao contrário dos libertinos, ela tem um preço. E esse é o ponto aqui. Os libertinos acham que a salvação é de graça, e talvez você já ouviu isso. Irmão, a salvação é de graça, mas onde que tem isso na Bíblia, irmão? A Bíblia não fala que a salvação é de graça. É uma heresia que ensina essas coisas, que a salvação não exige de nós um preço. Claro, não é o preço pela salvação. E aqui é o grande detalhe. A salvação não é de graça, ela custou o sangue precioso de Jesus. Ela cobrou o preço mais alto que esse mundo e todos os mundos poderiam ter, o sangue do nosso Redentor. A sua salvação não foi de graça, a sua salvação custou o sangue de um inocente. E como é que você responde por ela? É dando o que ele exige. Projeta para mim, Igor. Não estava aqui no meu script, mas me vê esse texto, 1 Tessalonicenses. Sumiu até da minha Bíblia. Capítulo 4, verso 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que eu chamei de pagar o preço, eu vou mudar, porque isso fica registrado, é a resposta a essa salvação. Você não pode pagar pela sua salvação como os legalistas fazem, mas você é chamado a responder a essa salvação. Meu irmão, e que fique registrado isso aqui, se você não quer mudar de vida, saia da igreja. Se você não quer mudar de vida, abandone o evangelho. Se você quer continuar do seu jeito, não engane a você e nem as pessoas ao seu redor. Vá para o inferno feliz, aproveitando os prazeres desse mundo, os quais você é escravo. Mas se você foi salvo por Cristo e entende semanalmente o valor deste sangue que foi derramado na cruz para você e eu, 2 miseráveis, sermos salvos pela eternidade,
faça o que Ele manda fazer. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Por isso que não dá para ser um crente libertino. Porque se você é um crente, a herança dos nicolaítas, você está zombando do sacrifício de Jesus. De um lado, os legalistas falam que não foi suficiente. Do outro, eles desprezam o sangue de Jesus. Por isso que eu falo que eles são perigosos. Porque existe uma geração, a nossa, inteira de crentes assim. Aqui no Quatraque, perto do Maciel, saiu no jornal essa semana, a Igreja da Inclusão Gay. Pastora, casada com uma mulher, liderança toda homoafetiva. E eles pregam que lá, o Jesus que eles pregam é o Jesus da Bíblia, um Jesus que é amor. Irmão, você que está me assistindo, quer continuar escravo da homoafetividade? Vai para lá. Você quer continuar escravo dos teus desejos carnais impuros? Vai para lá. Ou vai para o inferno, que dá no mesmo. Só não se engane. Só não engane as pessoas ao seu redor. Só não se torne o inimigo da cruz. Os nicolaítas ainda estão presentes hoje. Por isso que o texto, irmão, olhe para o versículo 6 de novo. Esses crentes, entre aspas, quem é que os odeia? E eu, às vezes, conversando com alguns desses crentes aí que só falam que Jesus é amor, eu falo, cara, mas Jesus odeia. Que isso? Como é que o meu Jesus vai odiar? Qual é a palavra que está escrita ali? Não era João falando, mas era o próprio Senhor da igreja. Eu odeio esse tipo de gente. E a mensagem aqui é de pano de fundo Isaías. Eu tenho nojo dessas pessoas. Isaías fala o seguinte: quando essas pessoas se reúnem, Deus tapa os ouvidos. Deus quer vomitar essas pessoas. É o próprio Deus falando para Isaías que quando eles se reúnem, a música, a oferta, a presença daquelas pessoas enoja o próprio Deus. Queridos, isso é muito sério. Quando essas pessoas se reúnem, elas causam ânsia no Senhor, naquele que morreu na cruz por nós. E olha quantas pessoas são enganadas, porque são escravas do seu pecado e acham que são do Senhor. Eu não vou me esticar muito, porque hoje à noite eu vou pregar sobre isso. E aí o próprio Cristo fala, eu odeio esse tipo de gente. Porque qual é o chamado para nós? Não é o chamado do pastor. Irmão, se tem alguém que não parece ser legalista, sou eu, né? Pelo meu próprio visual, você percebe que eu não sou um cara legalista. Mas eu não posso abrir mão da santidade. Eu não posso abrir mão de exortar você em todo jeito. Eu quero que você me odeie, se possível, mas que Deus não te odeie. Eu quero exortar você de segunda a segunda, a que você tenha uma vida santa diante de Deus, porque é isso que Ele quer de você e de mim. Porque eu não quero que na hora que a igreja se reunir nesse lugar, por sua causa, Deus tenha nojo de nós. Eu quero que quando nós nos reunamos aqui, Ele sinta a alegria de ver o seu povo reunido. Os nicolaítas, Ele odeia. E aqui nós percebemos o problema da igreja de Éfeso. Não era doutrinário, não era teológico, não era exegético, era moral. Eles eram nominais, religiosos. Eles não eram depravados, eles não eram impuros, porque eles também odiavam os nicolaítas, mas eles eram religiosos. No versículo 7, eu vou ultrapassar 3 minutos do nosso tempo. Ele termina essa carta com uma mensagem de alerta para aquela igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A conclusão da carta possui essa exortação final. Quem tem ouvidos, ouça não o que o mensageiro está dizendo, mas é o que o Espírito que traz a mensagem diz. Eu sempre oro, quando eu saio de casa, às vezes a caminho da igreja, ou quando eu termino de preparar o sermão, eu sempre oro, Senhor, eu escrevi aqui, 6, 7, 10 páginas de um sermão. Mas eu quero que o que está escrito aqui, o que vai ser pregado, não seja o que eu acho,
mas é o que o teu Espírito, que ilumina e ensina a igreja, fale. Porque não é o mensageiro apenas que fala. A voz irritante é a minha, mas a palavra de Deus que vem sobre nós. O que a carta termina dizendo é o seguinte: olha, os alertas aqui são sérios. Quem tem ouvidos, cujos quais foram arrancadas as escamas do pecado, ouça e se arrependa. Se você é um crente como nicolaíta, você tem a chance de mudar de vida. Você tem a chance de, pela ação do Espírito Santo, se arrepender do seu pecado. Cristo não deu um ultimato para essa igreja, mas no versículo 5 ele fala dando a opção dessas pessoas se converterem, mudarem os seus caminhos. Ele fala: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo, porque o encontro está próximo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. O que estava sendo dito ali parecia duro demais, mas era uma mensagem de cuidado, proteção e juízo de Deus para a sua igreja. Cristo quer que a igreja de Éfeso vá para o céu, mas ela não vai de qualquer jeito, ela vai do jeito dele, e por isso ele chama. E aí, dessa forma, esse tipo de alerta é uma expressão usada muito no Antigo Testamento, os textos estão aí para você ver depois, para que aqueles que têm ouvidos abertos pelo Espírito ouçam e mudem de vida. Por isso, ao vencedor, ou seja, aqueles que ouvem a mensagem, corrigem os seus maus caminhos, mudam de vida, esses aí consigam entender o que está reservado para eles. A glória de Deus, a bênção da presença de Deus. A expressão aqui, se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, não é um retorno mitológico ao Éden, mas é ganhar a vida eterna. Essa ninguém tira. Esse candeeiro ninguém desmonta. Essa certeza aos que vão vencer. Vale a pena abdicar dos prazeres da carne, quebrar os grilhões pelo poder do Espírito, dos pecados que te acorrentam, se santificar, porque nós vamos receber aquilo que o Adão em pecado foi impossibilitado de comer. Lembra? No Éden tinham 2 árvores. A segunda árvore foi protegida por anjos para que Adão não tivesse acesso, porque só santos, eleitos, participam dessa árvore. Que aplicações nós temos? São apenas 4 frases para nós. A carta à igreja de Éfeso nos ensina sobre nossa postura como crentes em relação ao nosso amor pelo Evangelho. A carta aos Efésios nos ensina a amar de verdade, em prática e não só em teoria, versus um nominalismo cristão. A carta revela que Cristo conhece as nossas obras, até mesmo aquelas que nós não queremos que ninguém descubra. O texto mostra que a busca pela sã doutrina, o compromisso com a centralidade da palavra são louváveis por Deus. Deus se alegra quando Ele vê crentes fiéis que amam a palavra. E por fim, a carta nos exorta a lembrarmos de onde caímos, na medida em que você vive o dia a dia da fé. Sempre repense onde você caiu, ou que caminhos tortuosos você pode estar tomando na sua vida cristã. Você é chamado para ser servo do mesmo jeitinho, com o mesmo fervor do começo, na vida apaixonada por pregar a palavra de Deus. Semana que vem nós vamos começar e talvez terminar a segunda carta, a carta à igreja em Esmirna, versos 8 ao versículo 11. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e assim encerrar a nossa reunião de ABD. Pai querido, Pai de amor, quantos ensinamentos foram compartilhados conosco nesta manhã. Que livro maravilhoso, Senhor. Estudar Apocalipse tem sido uma bênção na minha vida, e imagino que na vida dos irmãos aqui da igreja. Poucos versículos, tantas verdades e uma chamada para uma vida de santidade. Obrigado, Senhor, porque muitos não têm essa oportunidade que nós temos. Muitos não têm esse interesse que nós temos. Obrigado porque isso tudo é obra do Senhor em nós. Hoje à noite,
Nós vamos falar sobre a riqueza e a beleza de sermos escravos de Cristo. Que o domingo, o dia do Senhor, seja marcado por esse impacto que a tua palavra traz em nossa vida. E como reflexo disso, santidade, santificação, caminhar mais próximo de ti. Nos leva em paz, nos dá um domingo abençoado, um bom almoço, um bom descanso, mas também um momento de refletir naquilo que aprendemos. E que à noite possamos estar juntos aqui, alegres, celebrando ao Senhor em santidade, para que o nosso louvor chegue como aroma suave às tuas narinas, para que a nossa presença seja agradável a ti e o Senhor possa transitar em nosso meio através do teu Espírito Santo. Que essa igreja jamais perca a luz que o Senhor acendeu aqui. Que o nosso candeeiro jamais seja apagado. Mas ao contrário disso, dia após dia, Senhor, acrescenta nesse lugar os que são teus. E que cada vez mais a nossa igreja faça a obra que nos foi impelida a fazer, de pregar o teu evangelho. A amar os perdidos, a amar ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.